Olá, nação rubro-negra, aqui é o Lino Rubro-Negro. Venho aqui para trazer algumas notícias do Flamengo para vocês. Antes de começar a falar das notícias do Flamengo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevem no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Aqui no canal Lino Rubro-Negro você fica por dentro das notícias do Flamengo, né? E vamos para a notícia do Flamengo. Jornalista turco crava interesse de Corinthians e Flamengo em Soteldo. O jogador está insatisfeito no Toronto do Canadá e cogitando um retorno ao Brasil. A situação já desperta o interesse de alguns clubes brasileiros. Segundo o jornalista turco, ele crava que Corinthians e Flamengo já demonstraram interesse pelo jogador e deve abrir conversas com o Toronto, com quem Soteldo tem contrato até 2024. Soteldo atuou no Brasil pelo Santos entre 2019 e 2021. Com 87 partidas e 19 gols e 16 assistências, né? Soteldo, que é um ótimo jogador, né? É um ótimo jogador se realmente, né, Flamengo tiver interesse, o Flamengo tiver interessado, né? E, e o Flamengo tiver interessado em trazer o Soteldo, vai ser uma ótima contratação, né? Vamos para outra notícia. Davi Luiz treina com bola no ninho do urubu. O zagueiro Davi Luiz segue firme na recuperação da lesão no adutor esquerdo na tarde desta quinta-feira, em treinamento realizado no ninho do urubu. O camisa 23 participou da atividade, mas separado do restante do elenco. No entanto, Davi Luiz fez o trabalho com bola e pode estar próximo do retorno. É uma notícia boa, né, uma notícia boa porque Davi Luiz é uma peça, um jogador fundamental para a final da Libertadores, né? Tá bem, tá se recuperando bem, já tá treinando com bola, mas separado do elenco. Mas eu acho, eu tenho na minha cabeça que o Flamengo está preparando ele para a final da Libertadores, né? E ele está se recuperando bem, já é uma notícia boa para para a torcida do Flamengo, né? Vamos para outra notícia. Flamengo intensifica a preparação nesta sexta-feira para o jogo com o Cuiabá. Depois da vitória por 3-1 contra o Juventude, o Flamengo virou a chave e foca totalmente no confronto com o Cuiabá. Renato Gaúcho intensificará a preparação da equipe nesta sexta-feira, que já pode contar com o Diego Ribas, né? Davi Luiz, por sua vez, já deu início à fase de transição e treinou com bola nesta quinta-feira, mas ainda sob olhares dos fisioterapeutas. Ou seja, o defensor será a ausência no time do Flamengo. E Renato Gaúcho deve ganhar 5 reforços para o próximo jogo. O Flamengo entra em campo no próximo domingo contra o Cuiabá, no Maracanã, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, Renato Gaúcho terá os retornos de Isla, Everton Ribeiro e Gabigol, que estavam nas suas seleções, e Vitinho retorna após cumprir suspensão. Renato Gaúcho pode ter outra volta importante, que é a volta de Diego Ribas, que treinou normalmente com os reservas nesta quinta-feira e tem grande chance de ser relacionado para o jogo do próximo domingo contra o Cuiabá, né? O Cuiabá, né? Uma volta importante, é um jogador, Diego Ribas, que é um jogador importante, né? Com experiência, né? Já é uma notícia também boa para a torcida do Flamengo. E vamos para outra notícia. STJD divulga resultado do julgamento de Andréas Pereira nesta sexta-feira. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva julgou o caso de Andréas Pereira do Flamengo, né? Do Flamengo. O jogador foi acusado de conduta antidesportiva na partida contra o Santos, que foi ao jogo da sua estreia com a camisa do Flamengo. O processo começou com uma reclamação direcionada ao meia por sua entrada em campo apenas
8 dias após sua chegada ao Brasil. No Santos incluiu o Flamengo no processo, dizendo que o jogador e o Flamengo infringiram a portaria 655/2021 da Anvisa. Assim, de acordo com as diretrizes do STJD, o camisa 18 poderia pegar até 6 jogos de gancho, tendo ainda que pagar uma multa que poderia ir até 100 mil. No entanto, o órgão avaliou o caso e não achou necessário qualquer punição para Andreas Pereira. Sendo assim, o meia ficará livre para atuar normalmente pelo Flamengo, Sendo assim, o Andreas Pereira pode entrar em campo, pode jogar, e não vai ter punição, não vai ficar de fora, Seria injustiça o Andreas Pereira ter alguma punição, seria injustiça de Andreas Pereira ficar de fora dos próximos jogos. Então, a justiça prevaleceu nesse caso. O Andreas Pereira pode jogar normalmente com a camisa do Flamengo, Vamos para outra notícia, Vice-presidente do Flamengo diz esperar a atuação do STJD por caso em jogo do Atlético Mineiro. Perda de mando e punição severa. Na partida entre Atlético Mineiro e Santos, pelo Brasileiro, o clima esquentou no Mineirão, entre o staff do Galo e a arbitragem. A equipe de arbitragem que relatou os protestos com direitos, socos e chute na porta da sala do VAR. Diante disso, o vice-presidente geral e jurídico, Rodrigo Duche, afirmou esperar a atuação do STJD no caso perda do campo e punição severa, quando o clube mandante não proporciona segurança para o trabalho da arbitragem, quando invadem ou tentam invadir a sala onde se pratica a arbitragem para o vídeo, a consequência só pode ser uma perda do mando de campo e punição severa dos invasores, Punição severa, a perda de campo do Atlético Mineiro é pouco para o Atlético Mineiro. A perda de campo para o jogo, a perda de campo do Atlético Mineiro, por esse caso que aconteceu no último jogo, é pouco. A punição tinha que ser mais severa, Mais severa, como perda de campo, perda de pontos e jogar sem torcida. Isso aí seria uma punição severa, E também, no din-din também, multa também. A punição severa seria, na minha opinião, a punição severa, perda de campo, perda de pontos e jogar sem torcida com portão fechado, Isso, na minha opinião, a punição severa seria isso, É que agora eu esperar o STJD punir o Atlético. Até agora, o STJD não entrou no caso. E o STJD tem que mostrar, tem que entrar no caso, tem que punir o Atlético Mineiro, e a punição severa. Tem que entrar uma punição severa para que isso não se repita no Campeonato Brasileiro. E a punição severa seria perda de campo, perda de mando de campo, perda de pontos e jogar com o portão fechado sem torcida. Isso seria a punição severa para o Atlético Mineiro, Estão querendo ganhar o Campeonato Brasileiro no grito. Estão querendo ganhar o
o Campeonato Brasileiro pressionando as arbitragens. Estão querendo ganhar o Campeonato Brasileiro fazendo essa pequenez, pressionando, querendo, intimidando as arbitragens, querendo ganhar o Campeonato Brasileiro assim, desse jeito. Tem que ganhar o Campeonato Brasileiro dentro de campo, sem colocar pressão nas arbitragens, sem ficar intimidando. E agora eu quero ver o STJD punir o Atlético Mineiro. Eu quero ver o STJD punir as arbitragens. Se fosse o Flamengo, eu tinha certeza que estaria fazendo barulho. Nos programas de televisão, eu ainda não vi fazer. Eu ainda não vi. Se eu não me engano, eu até agora eu não vi falar nada. Vi falando como se fosse uma atitude normal, mas não é normal. O STJD tem que punir o Atlético Mineiro. Tem que punir, em uma punição severa. Eu vou repetir, tem que punir o Atlético Mineiro por uma punição severa. Perda de campo, perda de mando de campo, perda dos pontos e portão fechado sem torcida. Para que eles venham ganhar o Campeonato Brasileiro dentro de campo, sem pressionar o árbitro, sem fazer qualquer intimidação para os árbitros que vai apitar o jogo. E eu falo que a CBF venha colocar árbitros experientes para que não venha ceder às pressões e às intimidações do Atlético Mineiro. Bom, galera, é isso. Até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo. Peço a vocês que se vocês gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o canal. Peço a vocês que se vocês gostou do vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o seu like, né? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.